Eis que os Simpsons acertaram mais uma vez, quando, ainda em 1998, brincaram com a ideia de um retorno da União Soviética em todo o seu poderio militar, influência política e antagonismo frente aos Estados Unidos e demais potências europeias. Agora, quando de 2014 para cá, mas principalmente nas primeiras semanas de 2022, temos visto uma escalada nas tensões entre Rússia e o Ocidente, culminando na invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Não é fácil de você responder o porquê dessa invasão, e não é fácil também quando existe tanta opinião, tanto ruído entre as informações que a gente consome nas redes sociais hoje. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo, a pedido inclusive de um amigo que me perguntou por que a Rússia estava invadindo a Ucrânia. Para responder essa pergunta de um ponto de vista histórico, talvez fosse necessário a gente recuar até o século XVII, século XVIII, para a fundação do Império Russo e tudo mais. Mas, respondendo de forma mais breve, acho que é possível também você entender essa questão e tentar responder ela olhando a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Naquele ano de 1945, a União Soviética invadia e conquistava o leste da Europa, libertando-a do domínio nazista com uma força de mais de 6 milhões de homens. E se você observar um mapa do continente europeu no pós-guerra, comparando-o com um mapa atual, verá facilmente que a zona anteriormente controlada, direta ou indiretamente, por Moscou, diminuiu drasticamente. Então, dessa forma, fica um pouco mais fácil de compreender as motivações que levaram Vladimir Putin a tomar essa decisão. Porque, querendo ou não, a Rússia é uma potência regional. Foi uma superpotência, inclusive, durante a segunda metade do século XX. E toda potência, seja ela regional ou global, ela se projeta em direção aos seus vizinhos, buscando influência, seja comercial, seja política, seja ideológica. Da mesma forma como a gente vê as tensões crescendo também na região do Mar do Sul da China, nas regiões de Taiwan e da Península Coreana, a gente vê essa escalada de tensão atual entre uma OTAN e uma União Europeia que se expandiram em direção à Rússia e a visão de Guerra Fria, digamos assim, do presidente Vladimir Putin com relação a essa expansão. Então, acredito que essa seja a principal motivação de Putin, ainda que motivos de ordem mais material e econômica também possam ser considerados, né? Como, por exemplo, a questão das terras no leste ucraniano serem muito férteis e muito abundantes de recursos, e também pela posição geográfica e pela influência russa no Mar Negro, que é outra questão que vem desde os séculos 17 e 18, como eu falei anteriormente. E acho que é isso. Outros motivos também podem ser levantados. A gente pode falar a respeito de motivos étnicos e de minorias russas que vivem nas regiões que estão sendo invadidas, que provavelmente serão anexadas, ou para evitar uma
um aumento das sanções do Ocidente, talvez o Putin ele acabe, como ele já fez, né, reconhecendo a independência dessas regiões e buscando o reconhecimento internacional delas como estados independentes e satélites, né, dentro do centro de influência de Moscou, como é o caso de Belarus. Mas, no geral, eu acredito que seja realmente uma questão de influência política e de eu acredito que seja realmente uma questão de influência política e de projetar o seu poderio em regiões que já pertenceram à zona de influência russa. E é isso. A gente só pode esperar agora para ver o que vai acontecer. Não sabemos ainda se será uma invasão total, se a OTAN vai intervir, o que eu acho muito pouco provável, porque outra questão relacionada a essa invasão e a essa guerra é o medo de que ela se torne a Terceira Guerra Mundial. E que eu pessoalmente acho muito pouco provável, porque afinal de contas a União Soviética já invadiu o Afeganistão nos anos 80, os Estados Unidos já invadiram o Vietnã do Norte nos anos 70 e nenhum desses conflitos, nem a Guerra da Coreia ou a crise dos mísseis em Cuba se transformaram na Terceira Guerra Mundial. Então não imagino que isso vá acontecer agora, mas imagino que a Rússia vai conseguir, se não anexar o leste europeu, pelo menos desmembrá-lo da Ucrânia e afastá-lo da zona de influência do Ocidente, da União Europeia e da OTAN, de modo a preservar aí uma zona de defesa, digamos assim, que provavelmente o presidente russo imagina ser necessária de se construir para evitar uma expansão da OTAN em direção à Rússia, que poderia em momentos futuros ser usada para invadir a Rússia. Imagino que essa seja a principal motivação dele nesse momento para agir dessa forma. E também não acredito que os Estados Unidos farão muito mais do que eles já têm feito, até para evitar o que eu acabei falando, de um conflito de grandes proporções entre Estados Unidos e Rússia e que acabaria levando o resto do mundo com eles, como a gente já viu no passado. E é isso. Se vocês gostaram dessa pequena análise, dessa resposta que eu dei para o meu amigo, se inscrevam, compartilhem o vídeo e é isso. Muito obrigado.